Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Luca Franco. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre seleção brasileira, sobre o jogo que rolou agora entre Brasil e Marrocos, onde o Brasil empata por 1-1. E esse jogo, cara, que gera muita mais dúvidas, né, para o Ancelotti do que certezas, na minha opinião. E é um jogo bastante decepcionante da seleção brasileira, porque a gente vê aí um primeiro tempo de absoluto domínio da seleção marroquina. O Brasil realmente abdicou de jogar futebol. O Ancelotti arma muito mal o time para esse jogo. E tem muito o que a gente falar e tem muito o que a gente questionar desse time titular. Cara, na minha opinião, o Ancelotti deixou o time do Brasil muito previsível, né? Dá para ver claramente no primeiro tempo que não tinha nenhum jogador do Brasil chegando ali nessa ponta direita, né? Dando profundidade ali pela direita, dando uma verticalidade a mais, né? E o Rafinha jogando muito por dentro, né? O Vinícius Júnior também ali na esquerda, e deixa esse jogo muito previsível, né? O Vinícius Júnior foi muito acionado no primeiro tempo, perdeu também muitas bolas, mas conseguiu ser decisivo e é isso que a gente quer do Vinícius Júnior, né? Diferentemente do Rafinha, né? Que não se apresentou muito para o jogo, sumiu em campo, literalmente. Eu também não entendi porque o Ancelotti não substituiu ele no segundo tempo. E eu acho que é um jogador que tem que pegar banco para ganhar confiança, tá? É um jogador que tem que pegar banco, que não tá jogando bem, que não consegue ser o mesmo do clube, né? Não consegue ser o mesmo do Barcelona. Já o Vinícius Júnior é isso que a gente espera dele, né? É realmente um jogador decisivo, um jogador que pode achar um gol ali em uma hora ou outra. Então, eu acho que está se encaminhando para ser uma Copa muito boa do Vinícius Júnior. Já o Rafinha, como eu falei, tem que pegar banco para o Ryan ou para o Luiz Henrique para dar essa verticalidade, né, que eu falei para a ponta direita. E o Ryan e o Luiz Henrique são jogadores mais explosivos, né, que o próprio Rafinha, são jogadores mais incisivos. O Luiz Henrique é um jogador mais de mano a mano. O Ryan também é um jogador que consegue fazer um desempenho tático muito bom. Ele acompanha essa lateralidade do ponta, né? É um jogador que marca bastante. Então, eu faria essa substituição também para o próximo jogo contra o Haiti, né? Como eu já falei, o Ryan pode ser muito importante para esse jogo. A gente viu aí um jogo entre Escócia e Haiti, onde o ponta direita da Escócia era o Gannon Doak, se não me engano, reserva do Ryan no Bournemouth. Então por que não colocar o Ryan na ponta direita ali, né? E o Gannon Doak fez uma partida muito boa, inclusive eu acho que foi o melhor em campo dessa partida, tá? Onde o lateral esquerdo do Haiti realmente sofreu muito para marcá-lo. E o Rafinha também já foi testado, né, nessa posição ali, por fora, tanto por fora como por dentro, na direita, na esquerda, até pelo meio o Rafinha já foi testado na seleção brasileira e não rendeu. Então tá na hora realmente dele pegar esse banco pro Ryan ou pro Luiz Henrique. É, Agora falando um pouquinho aqui sobre o meio campo do Brasil, cara, eu acho que o Casemiro tem que pegar banco. O Casemiro não tá rendendo nesses últimos jogos com a seleção brasileira e a impressão que dá é que ele sempre deixa o Bruno Guimarães na fogueira, sempre mesmo. O Casemiro é um jogador que era para ser um jogador de marcação, de combate, e não vem sendo esse jogador. E para mim, o Ancelotti tem que realmente ajustar esse setor de meio campo se quiser ganhar a Copa do Mundo, né? A gente viu muitas vezes o Ayoub Adi, né, que é um jogador de muita técnica, muito controle e posse de bola, um jogador inclusive muito parecido com o Sérgio Busquets, Frank de Jong, que ajuda ali a construção, né, da saída de bola. E esse garoto simplesmente destruiu o meio campo da seleção brasileira, né? Sempre quando o Casemiro ia fazer pressão, ele conseguia achar espaço e quebrar o meio campo, a linha de meio campo, né, da seleção brasileira. E eu acho que o principal problema é realmente o Casemiro e tem que entrar aí Fabinho ou Danilo, né? O Danilo passa a ser segundo volante e o Bruno Guimarães primeiro, ou o próprio Fabinho entrando e passa a ser o primeiro volante da seleção brasileira e o Bruno Guimarães e deixa o Bruno Guimarães com um pouco mais de liberdade, né, para subir. E eu acho que não deixaria tão exposto assim esse meio campo
como está sendo com o Casemiro, tá? Sobre a defesa da seleção brasileira, eu acho que a defesa do Brasil, no geral, né, do jogo, faz uma partida ok, porém no gol o Gabriel Magalhães e o Marquinhos para mim falham, tá? O Ibanez também tá um pouco fora de posição, mas não foi falha dele, não foi culpa dele o gol. O Saibari passa por trás do Gabriel Magalhães e o Marquinhos vem do Saibari passando, podia também acompanhá-lo, né? E a gente viu o setor de meio campo muito aberto para o jogador do Marrocos fazer o que quiser e passar para o Saibari fazer o gol. E o Alisson também sai muito mal, falha no gol. E a cada dia que passa também o Alisson vem perdendo mais confiança ainda no gol da seleção, né? É um goleiro que não faz milagres, é um goleiro que é mais seguro do que propriamente um goleiro de esbanjar defesas difíceis, né? Então, eu talvez pensaria em mudar o goleiro da seleção brasileira também, né? É um questionamento que pode ser válido, né? Já o Douglas Santos, eu acho que faz uma partida muito segura contra o Marrocos, é um jogador de muita imposição, né? Ele é mais defensivo do que propriamente ofensivo, muito mais na verdade. E para mim foi o melhor jogador da seleção brasileira nesse jogo contra o Marrocos. E o Ancelotti quer muito que ele faça isso, né? Impor o ponta direita, marcar, ficar grudado nesse ponta direita que foi o Brahim Dias e ele não conseguiu fazer muita coisa ali por aquele lado. O próprio Hakimi não conseguiu subir tanto, né, por causa do Vini Júnior, mas também não fez muita coisa quando subiu, né? Porque o Douglas Santos realmente foi muito bem. E sobre o ataque da seleção brasileira, eu acho que eu faria algumas mudanças, né? Como eu já falei, eu trocaria o Rafinha, tem que pegar banco para pegar confiança. O Vinícius Júnior eu manteria, é um jogador que está sendo importante para essa seleção até agora, apesar dos questionamentos em jogos anteriores, ele foi decisivo nesse contra o Marrocos, e é Copa do Mundo, é isso que importa, fazer gol, chamar a responsabilidade, então o Vinícius Júnior está sendo sim muito importante. Já o Igor Thiago é um jogador que eu gosto, tá? Mas não faz muito estilo de jogo que a seleção brasileira quer, né? A seleção requer muita mobilidade ali no ataque. O Igor Thiago não é esse jogador de mobilidade. Já o Matheus Cunha e o Endrick são esses jogadores. O Matheus Cunha é um jogador com muita mais intensidade de marcação que o Endrick, porém o Igor Thiago também é um jogador que pressiona bastante lá na frente, né? Porém, o Endrick, na minha opinião, é um jogador que tem mais qualidade, né? Técnica. É um jogador que é diferente dos demais. É um jogador que tem uma capacidade enorme de gols, né? E que pode ser muito importante para essa Copa e ele tem que ser utilizado urgentemente. Eu acho que, inclusive, o Ancelotti poderia ter colocado o Endrick no lugar do Rafinha, né? Para mim, realmente foi uma falha do Ancelotti não ter feito isso. Então, um Endrick tem que ser utilizado daqui para frente, tanto como titular ou como reserva. Mas uma coisa que o Endrick precisa melhorar para ser titular é esse sem a bola dele, né? Pressionar mais na frente, marcar mais, assim como o Igor Thiago e Matheus Cunha fazem. O Igor Thiago é um jogador um pouco mais lento, né? Porém, marca muito. Então isso o Ancelotti gosta bastante, então o Endrick tem que marcar para querer ser titular dessa seleção. E eu acho muito importante a seleção brasileira fazer esse gol cedo contra a seleção do Haiti, né? Porque a seleção do Haiti é uma defesa que é difícil de furar, né? A Escócia sofreu muito para fazer esse gol contra o Haiti, né? A partida foi somente por 1-0 e o Haiti também não deixou de jogar, não abriu mão de jogar, né? Apesar do bloco baixo, apesar de defender muito mais do que atacar. Então vai ser difícil furar essa defesa do Haiti. O Ancelotti precisa fazer tantos ajustes como no ataque como na defesa. E ele vai ter trabalho para isso. E golear nesse próximo jogo seria de muita importância, né? Já que o Brasil precisa fazer gols e pontuar, né? Já que Marrocos com certeza deve ganhar contra o Haiti também e deve ganhar contra a Escócia. E para passar em primeiro, a gente vai precisar de gols, né? De saldo de gols. Então seria de extrema importância o Brasil realmente fazer esse gol cedo e expor, né, mais o Haiti, chamar mais o Haiti para o ataque para furar essa defesa. Então, chegando a uma conclusão geral,
que o Ancelotti realmente precisa abrir mão dos medalhões para melhorar esse time, principalmente de Casemiro, que não vem jogando bem, mal fisicamente, e o Rafinha, que vem sumindo do campo, né? Tem outros medalhões aí que eu poderia citar, mas aí seria mudar praticamente o time titular todo e não também isso não iria funcionar, né? Eu testaria mais, usaria mais Ryan, usaria mais Endrick e tentaria aproveitar mais do Fabinho ou Danilo nesse meio campo, né? Para tentar expor menos o Brasil, o menos possível o Brasil e o Brasil ser mais efetivo no ataque, né? Ser mais efetivo tanto no ataque e tanto na defesa. O Brasil realmente no papel tem um time muito bom, sendo que na prática não funciona. E não dá para entender isso, porque se você pegar, aí não tem 5 seleções, na minha opinião, que tem mais time que o Brasil na questão do papel, né? Você pega aí França, tem Espanha, tem Argentina talvez, Portugal também, mas o Brasil está entre esses 5, né? E o Brasil não demonstra futebol, o Brasil não demonstra intensidade, né? O Brasil não demonstra raça. E esse é o grande ponto, né? A gente vê muitos jogos de seleções pequenas que demonstraram mais vontade que o Brasil, demonstraram mais raça. O próprio Cabo Verde contra a Espanha, a própria Austrália contra o Paraguai, próprios Estados Unidos contra o Paraguai, a própria Austrália contra a Turquia, que a Turquia era a favorita, a Austrália demonstrou muita raça, muita vontade. Então o Brasil precisa demonstrar um pouco mais isso, tá? E esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comentem e curtam o vídeo. Vou deixar aqui embaixo também minhas redes sociais. E é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é só o começo.